Nós já conversamos aqui nesse canal como as suas crenças, o ambiente que você foi criado, a sua classe social influenciam os seus comportamentos, seus objetivos, as suas direções e etc. E também já falamos como as redes sociais têm influência sobre você. E no vídeo de hoje nós vamos retomar de novo esse assunto de como alguma coisa influencia você, só que hoje como o ambiente como um físico vai influenciar você. Como a organização, a cor do ambiente, a iluminação, vão acabar influenciando muito como o seu foco, a sua produtividade e muitas outras coisas. Então é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então vem comigo e vamos bater um papo sobre isso. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Vinícius e aqui nesse canal nós falamos um pouco sobre negócio, todo o mundo dos negócios, sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, foco e entre N outras coisas, N fatores como na matemática. Como eu já disse na introdução desse vídeo, nós vamos falar hoje como o ambiente físico influencia você, molda suas emoções e etc. Eu já estou aqui com o meu roteirinho para, caso eu me perder, eu poder retomar. E é isso. Sem enrolação, vamos começar com o primeiro tópico dessa nossa conversa de hoje. E, primeiramente, o impacto desse ambiente físico, não só em você, mas nas pessoas no geral. Entenda, uma coisa que você tem que entender. Ambiente, ele não é apenas um espaço físico. Ele, querendo ou não, você querendo ou não, ele vai moldar as suas emoções. Um exemplo, um ambiente desorganizado, ele vai te gerar uma ansiedade de você querer arrumar tudo e uma falta de foco. Você não vai conseguir focar, vai estar pensando em organizar o ambiente depois. E isso é muito preocupante. Por quê? Quais vão ser as consequências desse ambiente desorganizado nas suas emoções? Como eu já falei, vai gerar aí a ansiedade e a falta de foco e vai afetar muito sua energia, né? Vai se tornar uma energia negativa, porque você tem um monte de coisa para fazer e tal, você vai se sentir desfocado, com certeza, porque você vai querer arrumar as coisas. E eu enrolei demais nessa parte, tá? Mas por que isso? Porque o cérebro ele vai se sentir sobrecarregado. Você tem que prestar atenção nisso aqui, você tem que arrumar e tal. Então vai ter uma sobrecarregação no seu cérebro. Não sei se essa palavra existe, mas enfim. Então vai ter uma sobrecarregação no seu cérebro, né? O seu cérebro vai se sentir sobrecarregado e não vai conseguir se concentrar numa única coisa. Agora, diferente de um ambiente desorganizado que vai te gerar esses sentimentos negativos, essas emoções negativas, o ambiente organizado ele vai te fornecer uma calma e uma clareza mental e vai favorecer então a produtividade, o foco e o que você tem para fazer vai sair com muita mais qualidade, tá? Muito mais qualidade do que sairia se o ambiente fosse organizado. Existe uma outra questão também que, em alguns outros pontos, que eu não vou me lembrar agora de um exclusivo, que é no caso as cores, né? As influências das cores. Existe um outro termo por trás nesse quesito, mas eu não vou me lembrar agora para te falar, tá? Porém, é a questão do quê? Nas salas de aula, se você reparar, a maioria das salas de aula todas as paredes são brancas, né? Principalmente as laterais e a da frente, né? A de trás pode até ser colorida, mas normalmente todas elas são brancas. Isso tem uma explicação, porque isso vai acabar favorecendo o seu foco, a cor, né, de tudo isso. E às vezes tem cores que não estão no ambiente certo. Tem cores que vão te lembrar uma outra coisa que não é característico daquele ambiente. Que assim, se for numa cafeteria e encontrar uma parede vermelha, uma outra azul e tal, talvez a pegada da cafeteria, o que eles querem fornecer, seja realmente diferente. Mas aí é uma coisa, mas normalmente na cafeteria você vai encontrar uma parede preta, uma parede marronzinha, né? Uma parede nesse estilo, ou uma parede branca até, normalmente, uma parede verde, talvez, uma coisa que transmita mais essa questão de a ver com café, né? O verde por quê? Você toma um café, às vezes, olhando para uma paisagem, alguma coisa nesse sentido. Outro ponto muito importante é a questão dos barulhos. Se você está num ambiente, uma sala de aula, por exemplo, você quer ler, e todo mundo não fica quieto, né? Só fica fazendo barulho e tal, bagunça. Como é que você vai focar? Porque você vai estar prestando atenção na conversa dos outros e tal, e esses barulhos vão afetar o seu cérebro. O seu cérebro vai se sentir sobrecarregado, porque ele está prestando atenção no que você está lendo, no que você está fazendo, na sua atividade, talvez, e vai estar também antenado no que está acontecendo no ambiente, o que é esse barulho, o que é aquele barulho, o que é essa conversa, o que elas estão falando, tá? Então, é isso que vai impactar negativamente o seu cérebro. Bom, nosso segundo tópico, como está escrito aqui, é como que você pode resolver e moldar esse ambiente, transformar esse ambiente para que ele favoreça você, a sua produtividade, o seu foco, tá? Para que ele te favoreça, como eu falei, e não te atrapalhe e te engane e acabe fazendo com que você saia do controle, perca o foco e demais coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar o seu espaço.
Isso é muito importante porque eficiente é muito bom você organizá-lo, certo? Deixar tudo em ordem, tudo organizadinho nas pastas e tal, tudo isso aí, você saber aonde está uma informação, porque às vezes você precisa encontrar isso ou aquilo e tal, e você fica perdido porque você não sabe onde está, certo? Então, quando está organizado, você já poupa tempo, um princípio da gestão de tempo também, você já vai lá, já pega e já faz, e a atividade vai acabar o mais rápido possível também. Então, isso vai te favorecer, tá? Outra questão, já partindo da organização, é a limpeza, certo? Limpe o seu ambiente. Porque quando às vezes você está estudando, você enxerga uma sujeirinha no chão, que talvez seja um pouco mais grande, né, do que deveria, você vai querer limpar e tal, então isso não é legal. Então, sempre limpe, né? Sempre higienize o seu ambiente, deixe tudo limpinho, organizadinho, como eu disse para vocês aqui. O segundo, a segunda coisinha que eu tenho para falar é para você decorar com uma intenção, sempre com um propósito, com uma intenção. Por exemplo, no escritório, no seu lugar onde você estuda, colocar algumas frases motivacionais para te dar uma motivaçãozinha, colocar, sei lá, uma foto de alguém que você se inspire e tal, e às vezes você olhar para aquela frase, olhar para aquela pessoa, vai dar um negócio no seu cérebro, você vai falar, opa, por que eu estou fazendo tudo isso? É para me tornar como esse cara? Para mim, para essa frase fazer sentido para mim, essa frase está ali para mim continuar fazendo o que eu estou fazendo e tal. Então, olha só a intenção, olha só como esse propósito é forte, como esse propósito ele pode te ajudar. E isso é demais, gente. Faça isso e aproveite isso. Decore com intenção o seu escritório, a sua escrivaninha, o seu quarto, aonde você estuda e etc. Outra coisa é, se você puder, reorganizar o seu espaço, tá? Você não pode deixar na frente da sua mesa de estudo, na frente da sua escrivaninha, ou na frente da sua mesa de escritório, talvez, uma prateleira cheia de jogos. Porque isso vai fazer com que você talvez abandone tudo e vá jogar, vai te dar vontade de jogar e você vai querer abandonar tudo e jogar, entendeu? Então, isso não é uma coisa legal. Então, se for possível, reorganize esse espaço, tá? Sei lá, bote uma cortina por cima ou leva para um outro lugar onde você fique longe do seu campo de visão, para que você realmente tenha foco no que você precisa focar, no que você precisa fazer. Eu já vi alguns empresários que às vezes têm salas comerciais que são em prédios e tem aqueles panoramas, né, aqueles vidros que conseguem ver toda a cidade e tal. Muitos deles acabam fechando as cortinas da sala onde eles estão para que eles não prestem atenção no que está acontecendo na rua. Às vezes passa uma pessoa lá e eles ficam olhando e tal. Então, para que eles realmente foquem no que eles precisam fazer e não fiquem se distraindo e prestando atenção em coisas alheias e que não tem nada a ver com o que eles estão fazendo ali. O quesito é, quando você puder, necessário, saia do ambiente de estudo, do ambiente de trabalho. É claro que isso aí você tem que ter uma certa liberdade para sair do ambiente de trabalho. Mas nós estamos falando, se caso você tem um escritório em casa, uma escrivaninha onde você estuda em casa. Então, quando for necessário para você, saia. Saia, fazer uma pausa, tomar um cafezinho, tomar um ar lá fora, sei lá, às vezes, né, um exercício físico, alguma coisa, sei lá, alguma coisa de sentido para vocês não ficar totalmente preso ali dentro sempre, tá? Às vezes você tem ali um cronograma de estudo ou um foco maior, ou seja, isso acontece muito, tá, gente? Final de semana, sábado, eu tenho programado 2 horas de estudo intenso, de foco intenso. Ou seja, nessas 2 horas eu vou ficar sentado numa cadeira e vou ficar estudando, analisando e fazendo isso, organizando isso por 2 horas. Depois dessas 2 horas, saia, tome um ar, descanse, tome um café. Se você precisar voltar para terminar algumas coisas, volte, termine. Tá? Isso vai te trazer muito mais descanso para o seu cérebro. Tá? O seu cérebro ele vai se aliviar por um período de tempo e esse período de tempo vai ser muito bom. É claro que depois, mais tarde, você vai ter que ter um período de descanso maior. E isso tem muita similaridade com a técnica do Pomodoro, que lá no meu Instagram eu já falei sobre isso. Caso você não me siga lá, Vinicius_G_Azevedo é o meu Instagram pessoal. Então vá lá, eu deixo aqui na descrição também, é o arroba do perfil. Os demais pontos que eu anotei aqui para vocês, evitar trabalhar numa cama ou num sofá, tá? Que o seu cérebro vai ver, o seu cérebro liga a cama ou o sofá como lazer. Então ele vai achar que ele está ali para relaxar e vai te incentivar talvez a pegar o celular, assistir uma outra coisa, fazer uma outra coisa, dormir, porque isso o seu cérebro está acostumado a ir para aqueles ambientes só quando você precisa descansar. Então, ele vai assimilar isso, vai assimilar ao lazer, vai assimilar ao descanso, e aí ele vai acabar desligando, dormindo, alguma coisa nesse sentido. Isso não é legal. Então, evite ao máximo trabalhar em cama, sofá. Numa mesa de cozinha pode ser, qualquer outro ambiente, mas não evite fazer isso na cama ou no sofá. Agora, ler um livro na cama ou no sofá, talvez seja bom, porque aí pode estar assimilado sim ao lazer.
Outro ponto aqui, galera, como já foi dito aqui, é uma rotina de limpeza e organização. E, por último, uma dica assim, pessoal minha mesmo, é você ir fazendo e organizando. Ou seja, tirei dessa pasta aqui o documento, não jogue o documento depois que você terminou de usar. Deixo a pasta aqui do lado, uso, já guardo e já coloco lá. Nesse tempinho assim já vai te dar um descanso pro seu cérebro já, porque ele não está prestando atenção. Então, guardar, ir fazendo e organizando, ir estudando e organizando e tal. Entendeu? Não é para você pegar e, sei lá, assistir a aula limpando a casa. Assistir a aula, sei lá, limpando, organizando o escritório e tal. Não, porque quando quando você está na aula, você tem que prestar atenção, focar. Eu digo em casa, você está acompanhando um curso, uma aula pelo YouTube, online, alguma coisa nesse sentido, então você tem que focar. Então não é você pegar e ir assistindo a aula e anotando enquanto você está limpando e organizando. Não. Vai fazendo e vai organizando. Ou seja, eu pego a minha caneta aqui, anoto aqui, já coloco ela de volta no lugar para que não saia do controle e depois eu tenha mais coisa para fazer. Então isso é muito eficiente. E agora, para finalizar, uma mensagem final que eu tive que anotar, tá? Porque eu não ia lembrar para falar para você, que é a seguinte, eu vou até ler aqui, tá? Porque ela é um pouco compridinha, tá? Que você realmente, nem vou precisar ler, eu acho. Você não é um produto do seu ambiente, tá? Ou seja, o ambiente não é uma fábrica que vai fazer, você tem que ser desse jeito. Não. Você tem que usar ele a seu favor para que ele favoreça você e não te atrapalhe. E é muito uma coisinha, uma atividade prática, agora muito legal, que você pode fazer, que está aqui anotado, é o seguinte, é você sentar e analisar o ambiente que você está. O seu escritório, o seu quarto, que às vezes é onde você tem uma escrivaninha para estudar, como eu, por acaso, que eu já gravei um vídeo aqui dentro da minha escrivaninha do meu quarto. Dentro da escrivaninha não, né? Dentro do meu quarto, do lado da escrivaninha. E é você analisar esse ambiente e fazer a seguinte pergunta. Esse ambiente, ele reflete quem eu sou? Ou reflete quem eu quero ser? Se a resposta for não, está na hora de moldar esse ambiente a seu favor, organizar tudo e transformá-lo para que ele favoreça você, a sua produtividade, o seu foco e muito mais. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, que essa é uma métrica muito importante para a gente saber se você está gostando do nosso conteúdo. Se tiver alguma mensagem, alguma coisa para dizer, deixe aqui nos comentários, tá? Uma sugestão de um assunto que você quer ver aqui, que eu pesquisarei e farei esse vídeo para você, certo? Verei, como eu posso ali, me adaptando à minha realidade e trarei esse conteúdo de sugestão. E também peço que você ative o sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos e também se inscreva no nosso canal, certo? Para acompanhar sempre e tudo mais. E também solicito, peço que você me siga lá no Instagram. Eu vou te passar o perfil pessoal que eu vou deixar na descrição também e lá você também pode encontrar o arroba do profissional. É o @Vinicius_G_Azevedo. Eu aguardo você por lá e também te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado por você que assistiu aqui hoje, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.